eu sou a Aline Ferreira, né? O nosso canal e nesse nosso espaço chama-se Vida Real na Indústria. E esse espaço que a gente tem aqui hoje, ele foi pensado, ele veio de uma inquietação que eu sempre tive, desde a minha época de faculdade e de recém-formada, que é chegar na indústria e não me sentir completamente perdida. Então, no meu primeiro trabalho foi assim. Fui muito bem acolhida pelos meus pares, os meus colegas, mas eu sei que isso é uma condição que foi da minha receptividade no local em que eu trabalhava. Nem sempre as pessoas são bem recebidas quando chegam, né, no nível de conhecimento e de cuidado para que a pessoa aprenda o que tem que fazer. A faculdade ela é um start, né, ela é o início do projeto de formação de um profissional, mas a gente acaba que aprende muito na prática, no dia a dia, né? Batendo cabeça mesmo e tentando, acertando, errando, para construir a nossa experiência. Então, com esse incômodo, né? Porque além de ser consultora, eu também trabalho na indústria, sou gerente de operações. E eu sempre vejo, de 2008 que eu comecei o processo de consultoria, mesmo nas empresas que eu já trabalhei como contratada, o quanto era difícil essa chegada de quem começava a carreira sem experiência, de se habituar com as rotinas, com a vida real na indústria, de fato, né? De forma com que a gente consiga complementar esse conhecimento. E eu sempre fiz isso offline, e agora estou trazendo para o online para a gente conseguir alcançar mais pessoas, né? Eu falo que a pandemia ela teve muita coisa ruim, mas trouxe alguns movimentos ou adiantou alguns movimentos muito interessantes, que é esse conhecimento compartilhado em qualquer distância, né? Estamos aqui, eu moro em Divinópolis, Minas Gerais, e aí nós temos pessoas do sul, do sudeste, nordeste, então assim, é muito rico poder viver essa experiência em que muitas pessoas que estão vivendo a mesma situação na indústria consigam compartilhar e ter vivências diferentes. Nosso assunto, né, desde semana passada, a minha proposta foi trazer aqui uma série de discussões sobre integração na indústria. Então, uma das coisas mais importantes que a gente vê no nosso dia a dia é o quanto as áreas têm dificuldade de ter uma interação e uma integração. Então, semana passada nós falávamos da integração da produção com a manutenção, da produção com a qualidade, as dificuldades que cada uma das áreas tem nessa integração, né, de não ter aí o olhar para os processos, de não ter o olhar para os requisitos legais da qualidade, de não ter o olhar para as necessidades que o equipamento demonstra. Então, à medida que cada uma das áreas entende, né, qual é a dor que a outra área sente, ou quais são as entregas que a outra área tem, passa a ser um pouco mais fácil essa integração, e a empresa sai ganhando como sempre, né? Eu digo que cada vez que uma área e outra se desintegra ou se não interage muito bem, a única que sai perdendo é a empresa, porque é uma comunicação mal feita, é uma perda que poderia ter sido evitada de tempo, de recursos, enfim, uma série de situações que a gente tem exemplos aí aos montes. E no episódio de hoje, né, como a gente montou isso em formato de série, hoje nós vamos discutir como compra, o assunto compras, né? A interação da produção com compras. Muito legal a participação do Júlio César, lá da Frilac, é esse nome mesmo, né, Júlio? E ele é comprador. Trelac. Trlac. Trelac. Isso. Trelac. E ele é comprador há 6 anos lá na Trelac, então vai ter muita coisa boa para contar aqui pra gente. Muitas dores, né, que ele sente aí no É dia a tudo dia. culpa do compras, né? Hã? Aconteceu tal problema, é tudo culpa do compras. Ah, é. Ah, não Aconteceu chegou a alguma peça, coisa, a tá em culpa é do compras. comprador, claro. Exatamente. É o mal Ou, da indústria. Infelizmente tem muito disso. né? E aí a gente tem que discutir quais são as situações em que a gente enxerga como isso pode acontecer e o que poderia ser diferente, né, Júlio? O que a gente poderia dar aí de dicas, de informações que poderia ser diferente, poderia ajudar quem está
aqui ao vivo, conversando conosco, ou quem está assistindo esse vídeo, de enxergar que pode ser diferente. Né? Então eu vou fazer uma breve projeção, porque eu já vou acompanhando e a gente vai trocando ideias, tá? Vocês podem levantar na mão ou me interrompendo e a gente vai conversando. É bem dinâmico, a gente o espaço é aberto para interação, então aqui não é uma aula, tá? A aula é quando a gente vai lá, projeta, eu falo, depois pergunto se vocês têm dúvidas e fecho ou embora. Aqui não, é uma mentoria mesmo, onde a gente expõe um assunto ou coloca um tema, eu faço algumas explicações, né, para contextualizar e a gente vai debatendo as situações. Obrigado, Aline. Então a gente vai ter aí um defensor do compras e um da produção. Gente, será que nós vamos ter que Exatamente. separar a briga aqui? Vamos Pois ver. é. Vamos ver como é que vai ser essa história aí. Vai ficar bom. Bom, então para a gente começar a contextualizar, né? Eu quero antes começar sobre as atividades chaves de uma empresa. Então, quais são as atividades chaves de uma empresa, né? Até listei elas aqui. Comprar é uma delas. Armazenar e estocar, que eu coloquei de vermelho, pode ou não ser uma atividade-chave, e eu vou explicar por quê. Produzir é uma atividade-chave, vender é uma atividade-chave e entregar é uma atividade-chave. O que são atividades-chaves, então? São as atividades que a gente tem como essenciais para que uma indústria exista. Então, essas atividades, se eu tiver uma indústria mega, né, grande, super grande, ela vai ter essas atividades. Se eu tiver uma micro, pequena empresa, bem pequenininha, ela vai ter essas atividades. Ela pode não ter os setores, né, as áreas setorizadas de compras, de estocagem, de produção, de vendas, né, de logística. Ela pode não ter separado de forma setorizada essas áreas. Mas ela tem as atividades de comprar, de armazenar, de produzir, estocar, vender e entregar. Então, são as atividades que a gente entende como essenciais mesmo para a existência de uma indústria. Né? O armazenar e o estocar, que eu frisei aqui de vermelho, é porque pode haver indústrias que não armazenam ou estocam. Né? Armazenar a matéria-prima e estocar o produto acabado, porque trabalham em formato de pedidos, né, puxado, num fluxo puxado, então teriam essa condição de não armazenar ou estocar. Mas mesmo assim, há controvérsias, porque teria que armazenar ou estocar algumas coisas para que a operação fosse viável. Então, entendendo essa condição, né, de atividades chaves, a gente entende que as duas principais atividades chaves aqui estão sendo confrontadas por não ter uma boa interação, que é a área de compras e a área de produção. E aí, para a gente entender especificamente quão importante é a área de suprimentos, né, que é muito mais coerente a gente chamar de suprimentos do que só compras, né? Então, a gente tem aqui uma relação que o comercial detém coloca uma necessidade para a empresa e essa necessidade vai ser suprida, né? Ela vai ser atendida pela área de suprimentos. E aí a área de suprimentos vai colocar, né? Ter a condição de colocar esse produto em estoque para que o comercial possa vender e assim a expedição fazer o seu papel final. Eu coloquei aqui a indústria bem pequenininho porque pode ou não haver a industrialização, né? Então, se a gente estivesse pegando um modelo só de compra e venda, né, de varejo, que é bem a particularidade de não transformação, né, somente compra e revende, teria o mesmo fluxo, né? Necessidade, suprimentos, estocagem e comercialização. Como a gente está aqui tratando especificamente do ambiente industrial, a gente ainda tem a parte de industrialização aqui antes de gerar os estoques. Bom, para a gente caracterizar, né, a área, então suprimentos, você me ajuda aí depois, tá, Júlio César, se é isso mesmo. É a área responsável por comprar todos os materiais necessários para que a empresa mantenha todas as suas operações. E aqui eu quero fazer uma observação. Por que eu chamei a atenção no início de que o departamento é muito mais coerente a gente chamar de suprimentos do que de compras? Alguém tem ideia do porquê?
Vamos deixar eles primeiro, Júlio, depois a gente entra. Sim. Ninguém? O Júnior pode falar, não pode, Júlio? O Júnior consegue. Por que que é mais coerente a gente falar suprimentos e não compras? Porque é para manter? É porque eu vou Tem. ter que suprir as necessidades que a indústria me impõe. Oi? É, porque eu vou ter que suprir o que a indústria me impõe, Pelas duas exatamente. Da, palavrinhas que eu grifei lá. Pela necessidade. da indústria, exatamente. Porque se o meu comercial ele Para que precisa se de tanto mantenha, né? de produto, eu tenho que ter um planejamento com embalagem, com insumo Exatamente. que vai produzir. E assim, eu tenho que ver também a necessidade da indústria. Será que ela vai conseguir atender a demanda que o comercial está me passando? Porque comprar poderia ser muito assim, né? Ah, vou comprar, tô comprando. Exatamente. Você poderia comprar o que você quisesse, vamos pensar assim. Se fosse só o ato de comprar, né? Sim, Só que o ato de comprar, ele vem seguido de um planejamento com base no que a no indústria comercial. precisa, Exato. no que quais são as matérias-primas necessárias, quais são os insumos necessários, quais são as peças de reposição necessárias, quais são materiais de limpeza necessários, material de escritório. Então, assim, todo um universo de materiais e não somente para a produção, que você precisa da matéria-prima para poder beneficiar, mas você precisa do papel para poder fazer tirar uma nota, para fazer uma fotocópia, para poder emitir um relatório. Você precisa de um computador, você precisa de uma peça, um rolamento de um equipamento. Então, tudo isso faz parte do suprir, porque há uma necessidade envolvida e o manter, Júnior, é justamente para isso. Se eu quero manter um equipamento produzindo, né, rodando, eu preciso ter peça de reposição, eu preciso ter lubrificantes, eu preciso ter materiais de limpeza, enfim, eu preciso de uma série de materiais para que aquilo funcione e se mantenha em funcionamento. Então, à medida que a gente caracteriza a área assim, e que eu acho que é uma das primeiros problemas que a gente tem hoje, é o não conhecer de fato a função da área de suprimentos. Esse para mim é um dos grandes problemas, porque Exatamente assim. Eu já tenho uma experiência meio longa no compras. Eu vejo assim que a maioria compra só coloca pedido. É só colocar pedido. Tem muito disso na indústria e eu assim acredito que não é só isso, porque vem tudo um planejamento que eu tenho que estar interligado com o comercial, eu tenho que estar revisando estoque, eu tenho que estar vendo que porque eu tenho que atender a necessidade da indústria. Porque assim, eu não posso deixar faltar um químico, eu não posso deixar faltar, que nem você disse, um rolamento ou uma correia. Até mesmo vamos usar ali a parte do soro em pó. Nós temos os PPC, que é os pontos críticos de controle. Isso aí. Eu tenho que manter sempre peça em estoque, temos atomizador, a peneira vibratória, tem toda a linha do químico, fazer um ciclo no equipamento para sair com o produto no final, com qualidade. É um mix de produto, então é uma cadeia que liga um ao outro. o pessoal talvez ache que você compra só leite, né? Eu não, a parte do leite e do soro em pó é no fomento. Aqui é bem dividido a indústria. Eu fico com a parte dos suprimentos mesmo, que é manutenção, insumos, embalagens, uso e consumo, EPI, materiais de laboratórios, entre Então aí é outros. dividido. Exatamente. Eu só não fico com a matéria-prima, que é o leite e o soro. O Entendi, demais, tudo passa pelo compras. entendi. Compras, suprimentos. Em estruturas menores, a gente tem, só para a gente deixar todo mundo na mesma página, nós temos diversos tamanhos de indústria, né? Então nós estamos falando Exato. de uma Trelac que tem aí pelo menos dois compradores, né? Ou duas pessoas que estão dedicadas o tempo inteiro para fazer cotações e para fazer o suprimento dos materiais que a empresa precisa. Mas tem empresas em que o dono é o comprador, ele é o comercial, ele é o RH, então ele acaba sendo um multitarefas, né? Contando numa empresa bem pequena, muitas vezes o comprador ele tem mais de uma função. E é aí que a gente começa quando vai profissionalizar uma pequena empresa, né? Que é uma
das especialidades que eu tenho trabalhado, eu pego pequenas empresas para profissionalizar e para tornar as operações mais profissionalizadas. Uma das grandes dores é tirar essa função do dono, né? Porque o dono sempre está muito arraigado com aquela condição de ele que compra, ele que sabe negociar, ele que é a pessoa mais confiável, porque nós estamos falando da área da empresa que mais detém a condição de deixar a empresa no lucro ou prejuízo. Não é a área financeira. Começa pelo compras, porque uma compra mal feita, ela pode estragar tudo, né? Em termos de custo, em Exatamente. termos de disponibilidade, enfim. Questão de qualidade também. Não é só comprar, colocar o pedido ali. Eu tenho que ter um conhecimento assim, porque hoje o mercado ele está tão grande que para te vender uma peça de má qualidade é para lá. É do estoque. É muito fácil hoje. Mesma coisa a questão dos insumos. Hoje eu vou usar um pouquinho da minha área, questão de fermento. O mercado está lotado. Mas assim, vai me dar um rendimento na minha produção? Será que o barato vai se tornar mais caro na frente? Exatamente. Por isso que eu tenho que ser bem seletivo. Tem todo um processo de aprovação. Isso aí. Aline, eu Oi, queria Lucas. fazer uma pontuação também. Eu tive uma experiência em compras, eu peguei a pandemia e um pouco da guerra, né, da Ucrânia. E assim, eu vi o tanto que os insumos, foi loucura. Preço de caixa, de papelão, de lata, e algumas matérias-primas também que eram importadas, a falta no mercado. Então, assim, é um desafio grande também para o compras. Né? Se você não deixar o produto faltar em meio a intercorrências fora do nosso contexto, né? Às vezes coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo interferem no Com certeza, compra. sem dúvida. E aí nós vamos para o outro lado da moeda. Bom, e o outro lado da moeda que nós temos a produção, né? Que é a área responsável por transformar materiais em produto acabado, de acordo com um modelo pré-determinado. Ou seja, existe uma ficha, um modelo, um padrão que precisa ser seguido e a função da produção é executar especificamente esse modelo e obter o produto acabado. Bom, e aí quais são os problemas que a gente tem em comum, né, que perpassam aí pelas áreas de produção e de compras? Quem quer começar? Compras sempre deixa faltar as coisas, né, Júnior? Deixa eu provocar aqui. O Júnior da produção. Eu vou provocar porque eu sei que os dois são da mesma empresa, eu vou provocar. Não sempre deixa. Mais um. Entrou o meu parceiro de indústria, o outro líder que trabalha junto comigo, o Paulo, ali agora. Ixi, agora é 2-1. Eu tô vendo que vou apanhar bastante, mas assim, vamos lá, tô preparado. Não vou deixar não, Júlio. De vez em quando não faltam. De vez em quando nós quebramos o pau com o Júlio, mas não, faz parte, né? Assim, uma das grandes coisas que a gente pode trazer para essa nossa interação é que vocês já conversam. Isso é um grande sinal. Né? Existe divergência? Vai existir. Porque, pensa, nós falamos na função das duas áreas. Qual que é a função dos suprimentos? Colocar o material lá à disposição na empresa, certo? Qual que é a função da produção? Produzir o que precisa ser produzido de acordo com a demanda. Se um não atender o outro, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Só que nós temos que ter um entendimento do que aconteceu, do como aconteceu, para a gente buscar uma alternativa juntos e poder não prejudicar a empresa. Porque o grande objetivo que eu falava no início é a gente olhar para o negócio e enxergar como o negócio não pode sofrer com prejuízo. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem uma área de compras e por algum motivo, como o Lucas aqui citou, né, a guerra na Ucrânia, a pandemia, enfim, problemas a gente tem aí aos montes, né? E aí aconteceu de um desabastecimento ou um atraso de uma matéria-prima. Vai adiantar o Júnior ou a outra pessoa, não estou vendo o nome aqui. Mas Paulo. Oi? É Paulo. Paulo. Vai adiantar o Júnior ou o Paulo começar a xingar o Júlio,
é, a agredir, a falar que, eu vou mandar um e-mail para não sei quem, e vou mandar um e-mail com cópia para o Papa, enfim, tentar resolver a coisa na confusão, não Não, vai resolver. Eu vou parar a produção porque o Júlio não comprou tal insumo. E aí eu vou parar a produção, vai dar um auê, todo mundo vai ficar sabendo, mas é porque o Júlio não. Aí, sabe essas posturas que eu já vi muito acontecer? Eu vou deixar a produção parar porque faltou material, a culpa não é minha. Eu vou parar. E deixa rolar. A empresa sai perdendo, porque de fato o tempo parado não volta atrás, né? Que a perda de tempo sim uma das principais perdas e as mais da irrecuperável. Você não consegue recuperar o tempo. E não se, pode ser que se resolva depois de muita briga, né? Depois de parar a fábrica, de não tentar resolver ali antecipadamente. Então, esse eu vejo que é um dos grandes problemas de perda da empresa, quando as duas áreas, ao invés de conversar, que é o que eu vejo que vocês estão fazendo aqui, a gente está levando na brincadeira, mas eu percebo que vocês, né, se conversam, tentando minimizar os impactos para a empresa. E essa é a chave do negócio. Não, problemas, gente, nós vamos ter todos os dias. Sem dúvida. Porque se a gente não tivesse problema todos os dias, todos nós aqui estaríamos desempregados. Né? Porque a gente está lá para resolver problemas mesmo. Porém, a forma de resolver é que vai trazer toda a diferença no resultado. Além da Entendeu? gente aqui trabalha com estoque mínimo, sabe? Sim. O estoque mínimo e o estoque máximo. A gente trabalha aqui, na indústria que eu trabalho, tem em média 240 itens de matéria-prima, né? Então, assim, a gente tem um volume, que a gente chama o volume mínimo de pedido. Então, assim, quando o pedido está no volume mínimo, a gente já pede que o pedido mínimo é a durabilidade de 30 dias que a gente pede aqui. Então, a gente, graças a Deus, em termos de estoque, a gente, graças a Deus, não chegou a passar por isso, não, mas foi através de um planejamento muito específico da dona e muito diálogo, né? Porque na empresa falta muito isso, diálogo entre a gente mesmo que trabalha dentro da empresa. E é isso que você falou é muito importante, porque não só o diálogo, mas o processo bem definido. Então, o que você citou aí foi o processo bem definido de ter um estoque mínimo, ter um estoque máximo, ter uma preocupação para que não falte o material. Pode acontecer de a reposição ser contratada, né? Você tem lá um estoque mínimo e máximo, mas aí a contratação é feita com base nesse estoque mínimo, né? Chegou naquele ponto de pedido, no estoque que já é a sugestão de compra, você efetua a compra. Se o seu fornecedor furar com você e você não tiver material suficiente para suportar esse atraso do fornecedor, né? Aí não sei se esses 30 dias serão suficientes, você vai por um agente externo ter um problema interno. E aí nesse momento que as áreas precisam interagir de uma maneira bem rápida e enxergar, olha, nós temos um problema. O aroma de morango que vem lá do sul não vai chegar aqui em Fortaleza. E agora, o que nós vamos fazer? Mudar a programação, comprar de um outro fornecedor? Então, é esse diálogo, sabe? Que é nas intercorrências mesmo que a gente precisa se ajustar. Mas perfeito, é isso mesmo. O primeiro passo é se organizar. É verdade, Aline. A gente tem sempre uma segunda opção. Por exemplo, os aromas que a gente trabalha, que nem você citou aí, o aroma de morango, o aroma que a gente trabalha aqui na empresa, ela tem uma nota do morango silvestre e, ao mesmo tempo, você vai sentir também uma nota sensorial. Se você tiver um paladar mais apurado, você vai sentir uma nota sensorial de um iogurte também. Então, ela tem tanto uma nota de iogurte que nem tem uma nota de morango silvestre. Então, assim, só tem duas empresas que fazem esse produto pra gente. Então, assim, a gente tem que comprar no mínimo 50 quilos. E a dosagem dele é 1 grama por litro. Então, assim, a gente tem um estoque suficiente aí para chegar ao outro, no caso, né? A gente trabalha com volume alto, porque já com medo da escassez, por exemplo. Porque um produto, quando a gente quando pede um produto,
ele demora 15 dias para chegar aqui até a gente. Por exemplo, o que sai de Santa Catarina para cá, lá de Jaraguá, que vem de Jaraguá para cá, é 15 dias para chegar aqui. Fica muito complicado para a gente. E eu conheço aquela fábrica lá, muito boa, por sinal. Legal. Tamires? Oi, Aline, Oi. deixa eu fazer uma colocação que eu achei interessante sobre o que vocês estavam falando em relação à integração. Uma das coisas que eu acredito que mudou um pouco a nossa visão na questão da pandemia foi exatamente a integração. Porque antes da pandemia, o que a gente tinha? A gente tinha um chão firme para pisar. Então, o lead time era tudo dentro de um planejamento que dificilmente tinha algum problema, porque a gente já tinha tudo ali dentro do controle no máximo possível. O que aconteceu no meu caso, que eu trabalho sob demanda, né, 100% sob demanda, foi que na época da pandemia, o nosso horizonte começou a ficar pequeno. A gente não tinha um planejamento a médio prazo, a longo prazo. Então, compras, assim, e essa relação entre compras e PCP, compras e produção, ela ficou bem delicada, porque eu não tinha um planejamento para mim passar para o meu comprador em tempo hábil, certo? E vice-versa, o comercial, isso vinha do comercial, né? Então, foi algo que foi no mundo inteiro. E o que a gente aprendeu foi justamente o que você está falando, é conversa. É conversar, é se ajudar, é você tentar fazer o máximo possível, porque a gente não podia pedir muitas coisas para o suprimento, porque a gente não tinha demanda. Só que se chegasse, a gente tinha que atender rápido, porque os pedidos já estavam escassos. Então, assim, acho que foi uma das coisas que a gente aprendeu também nesse tempo. Essa questão do tempo hábil, essa questão da integração foi fundamental nesse período, sabe? Você falou de horizonte aqui, eu fiquei me lembrando. Eu chegava na fábrica naqueles meses lá, nos piores, né? Abril, maio, junho, literalmente com a venda nos olhos. É não saber o que ia acontecer no dia seguinte, na semana seguinte era quase que numa dimensão anual, né? A gente não conseguia pensar uma semana para frente, porque tudo era muito incerto, né? Principalmente naquele começo ali com medidas provisórias, né? Não para a equipe, dá férias coletivas ou suspende, enfim, toda aquela condição ali de saber o que a gente poderia fazer. Eu trabalho com cadeia de frio, né? Também igual o Damião, que eu trabalho com pães de queijo e salgados congelados. Então a cadeia de frio ela tem algumas particularidades, né? O Júlio César e os meninos aí também da Trelac, que é a cadeia de frios. Então, é uma condição assim que tem algumas particularidades na cadeia de frio, que é a validade, a condição de armazenagem, isso do produto que a gente fabrica, né? Então, travou, alguns canais de venda travaram literalmente, e outro canal de venda, no nosso caso, que é supermercado, né? Eu acredito que vocês que também atendam supermercados tenham vivido isso, a demanda desorientada dos supermercados, né? Porque é o único lugar que a gente poderia na vida passear aí nos meses de abril, maio, junho, julho, enfim, né, vários meses da pandemia, naquelas ondas roxas, vermelhas, de todas as cores possíveis, era no supermercado. Então, a gente não tinha esse perfil de consumo em supermercados, no caso específico da empresa que eu estou citando, e a gente teve que migrar, o comercial teve que replanejar, mudar, é como mudar um navio de rota, né? É mudar a rota completamente da projeção de vendas, e aí junto o PCP e o compras mudar toda a projeção de consumo de materiais, de planejamento de produção. Então, isso realmente, concordo com você, Tamires, foi um aprendizado assim, para quem vivenciou essa dinâmica, poder colocar no currículo mesmo. Eu sei passar por adversidades tal como a pandemia, porque foram muito rápidas, né? Tinham que ser decisões rápidas, sem a menor. Deixa eu atender aqui. Sem a menor perspectiva de se ia dar certo ou errado, né? Sem a menor perspectiva de quando isso ia acabar. Então, assim, por mais que a gente tivesse aí previsões, não tinha como
nem chutar que a gente ia ficar 2 anos nessa situação, né? Entre idas e vindas aí das ondas, 2 anos passando por uma condição dessa. Então, realmente, foi algo que trouxe muito aprendizado para quem estava aí vivenciando, com certeza. Eu vou chamar o Maurício primeiro, depois eu chamo você, tá, Lucas? Boa noite, Maurício. Que bom que Boa deu noite, Alice, certo. tudo bem? Que bom que deu certo você estar aqui. Eu tô aqui meio adoentado, mas deu certo de eu estar aqui sim. Eu Eita, tava o que você ouvindo arrumou? coluna ruim, só fora do lugar, nervo ciático, Só os jovens têm isso. foi DNA. Então vamos lá, eu tô ouvindo todo o procedimento que você estava falando e eu só quero comentar algo. Durante a pandemia, a gente teve muitas assim, cortes de matérias-primas. O que a gente fazia? Negociava entre 3, 4 escolas aqui, porque no Senai aqui no estado de São Paulo são quase 82 escolas. Então a gente pegava 3 ou 4 escolas fortes da área de alimentos, ou dá para você fazer um pedido para mim aí de tal matéria-prima, eu vou fazer aqui também, caso venha dobrado, ou caso venha aqui em duplicidade, não tem problema, a gente fica com a matéria-prima. Então a gente comprou, negociou com várias empresas do mesmo ramo, em 2, 3, 4 escolas e fazia a compra. Teve vezes de a gente comprar a mesma matéria-prima não vir por nenhuma escola, e teve vezes de a mesma matéria-prima vir por 4 escolas e a gente pegar, ter um estoque lá, de repente, de zero a absurdo. Então isso a gente aconteceu conosco aqui também. Então, nesse período que está acontecendo aí, de muitas altas e incertezas de mercado, é dessa maneira que a gente está conseguindo pegar, tentar manter nossos cursos efetivos. E na indústria é muito pior ainda, porque na indústria não pode faltar de forma alguma matéria-prima. Como você disse, faltou matéria-prima para tudo. Para tudo. Então, talvez, de repente, essa ideia que eu estou passando aqui, junta 2, 3, 4 empresas aí do mesmo ramo, fazem uma compra dobrada, triplicada, e de repente, opa, não tem estoque nenhum. De repente, de uma hora para outra, você tem lá absurdamente matéria-prima para meses para trabalhar. Tem algumas pequenas padarias que acabam fazendo isso de uma forma mais regional, né? As padarias do bairro, né? Pessoas que são da mesma família, né? Tem mais confiança de fazer isso. A indústria já passou de menor, de média, né? Não vou nem falar de pequena, não. De média para frente, ela já tem um pouco mais de fidelização com o fornecedor. Então, eu percebia que muitos dos fornecedores nossos, eles davam prioridade para a gente em determinadas matérias-primas justamente pelo volume de compra, né? Então, papelão, a gente teve muita dificuldade, uma alta absurda de preços, farinha, fécula, né? Tudo vem subindo muito, mas a gente percebeu que a fidelização, essa relação de fidelização do fornecedor com o cliente, ela ajudou muito nesse momento. Voltando um pouco só, o Lucas está com a mão levantada? Sim. Pode falar. Oi, Aline. Pode falar? Pode. É só para fazer um comentário também em relação à pandemia. Eu trabalhava numa indústria de tintas, né, tintas e solventes. E na pandemia, eu acredito que muita gente ficou em casa e nós a empresa teve um pico gigantesco de venda de tinta e solvente. Aí foi aquela loucura, né, para repor estoque de insumos, de matéria-prima. Depois caiu o pico de novo. Aí foi aquela loucura de novo para a gente acertar o estoque. Mas é só para comentar essa diversidade, né, da pandemia, foi muito interessante. Agora você imagina nós na produção tentando entender por que estava faltando tanta coisa. Lógico que a gente estava sabendo que existia a pandemia, que estava difícil de comprar e tudo, mas imagina a situação de ter uma demanda comercial, ter uma programação de produção, não ter o produto para ser produzido, né? A matéria-prima para a produção. Se a gente não tem ali uma comunicação, e aí ela pode ser feita pelo PCP, conforme a Tamires comentou, ela pode ser feita pelo próprio comprador, o gestor mesmo, que quem é um bom gestor, ele vai atrás da informação,
que está acontecendo? O que nós podemos fazer de diferente? Como que a gente pode ajudar? Então, na hora que você conseguir tal ingrediente, tal insumo, a gente aumentar o estoque de produto acabado para a gente não viver essa situação. Então, à medida que existe também da parte da produção essa busca da informação e o entendimento do que são as situações de compras, para a gente entender, não faltou, não é porque ele não quis comprar, ou porque estava caro ele não comprou, ou porque comeu barriga e não comprou. É justamente porque existe uma situação e aquela situação está afetando a compra e, né, não está nas mãos efetivamente do comprador. Se tem alguma alternativa como essa que o Maurício citou, de comprar em conjunto com outras indústrias, né, de desenvolver outros fornecedores. Então, assim, a integração nesse caso, não só com a área de produção, né, mas com a área de pesquisa e desenvolvimento, ou a empresa que não tem pesquisa e desenvolvimento, ter a equipe da qualidade, ou a pessoa responsável pela qualidade, para ajudar nas alternativas. Porque a empresa não pode sair perdendo em vender e não entregar, né? A gente sabe das diversas dificuldades que o comercial enfrenta para colocar o produto no mercado, ruptura não é uma opção. Então a gente precisa também ter alternativas. Se a alternativa vai ser, na próxima produção, a gente aumentar o volume de estoque e ter um volume um pouco maior de estoque de produto acabado, porque são duas situações, né? A situação emergencial, que é aquela que o fogo está ali pegando e todo mundo precisa correr para resolver, e a situação para não deixar aquilo acontecer novamente. Então, a situação do incêndio, da emergência, é buscar o que dá para fazer, se dá para trocar a programação, se dá para renegociar prazo de entrega com o cliente, se dá para pegar do vizinho, né? Já vi muito isso acontecer. Eu não tenho tal ingrediente não, mas eu tenho uma empresa que é da mesma cidade que usa esse ingrediente. Eu vou lá e você me empresta, você me vende e a coisa acontece. Vai ficar mais caro, vai ter alguns impactos em custo, mas o cliente não vai ficar desabastecido. Mas se não existe essa comunicação, imagina eu esperar a indústria parar com a falta do item ou falta do material para depois pensar como resolver o problema. Né? Então, não é só responsabilidade do compras e nem só responsabilidade do comercial fazer a empresa não ter ruptura, seja pelo desabastecimento, querendo ou não o comprador. Certo, pessoal? Então, eu elenquei algumas aqui, estou até olhando na minha colinha se eu já falei de todos, né? Então, desconhecimento da rotina de compras, que é um item importante a gente entender se as outras áreas, né, que não a área de suprimentos, entendem as rotinas de compras, porque já vi também muito acontecer eu preciso de uma peça amanhã. Tá, mas quem que vai fazer a mágica? Porque para comprar tem que fazer cotação, tem que olhar em mais de um fornecedor. Não, mas eu preciso para amanhã, né? Então, tem todo esse entendimento de como funciona uma rotina de cotação, de solicitação, a menos que seja um equipamento quebrado, né? Se for alguma coisa que dá para ser programável, então a gente precisa ter essa consideração em relação às rotinas. Alguém que queria falar alguma coisa? Você falou ali a questão do imediatismo. Eu costumo dizer que para trabalhar em compras você tem que ter um pouco de sorte também, porque é muita coisa de imediato. Principalmente em questão de peças de manutenção, porque o estoque de manutenção para você controlar é complicado. São muitos itens e assim... Muito diversos. Muito diversos. E se tu tiver sorte de conseguir o material de um dia para o outro, tudo bem, mas assim, a maioria das peças é 15, 20 dias para produzir. Então tem que ser muito bem planejado, muito bem programado e levar a questão das manutenção preventiva em dia, para não ter perigo de quebra. Que é o que você falou, né? Existem pontos críticos de controle, né? E algumas empresas trabalham com pontos críticos de controle, nem todas, tá? Então, tem empresas que vai quebrar e é aí que vai pensar onde que vai comprar. Mas isso precisa ser entendido, porque senão o estresse que vai rolar vai prejudicar a equipe, de modo geral, e não vai resolver o problema.
né? Exatamente. Lucas, você levantou a mão novamente? Sim, Pode falar. eu lembrei de uma questão aqui, eu não sei se você ainda vai falar, né? A questão do custo, né, do produto. Com isso que a gente viveu agora, foi muito aumento de insumos, de matéria-primas. Então, a comunicação tem que ser muito alinhada com os setores. Falar, estou comprando uma matéria-prima e aumentou muito, né? Fica atento aí no preço, porque às vezes vai ter que aumentar o preço de venda. Essa comunicação é muito importante. Eu vi isso muito, aconteceu muito durante a pandemia. Porque agora a gente aí tem um histórico na nossa vida, na nossa jornada profissional, né? Por mais que nós sejamos aí um pouco mais rodados, tem pessoas aí vamos pensar, de 20 anos de carreira para baixo, ou de 25 anos de carreira para baixo. O histórico de inflação que existia aí galopante é de 1994, né? Então, quem trabalhava naquela época sabe dizer que o que a gente está vivendo não é nem uma ondinha, né? Em relação ao que já Verdade. aconteceu lá no passado. Mas para nós que trabalhamos aí há menos de 20, já dá 28 anos, né? Para cá, a gente está sentindo isso como um baque muito grande. Então, essa questão de olhar preço, né? Se o preço de venda não precisa ser reajustado em função daquilo que a gente está comprando de matéria-prima, dos custos, né, de operação de modo geral, você não tem que ser repassados. A gente entende que lá na ponta ele vai sempre com um impacto muito diferente do impacto que nós recebemos na indústria, né, porque existe uma série de situações a serem avaliadas, o mercado concorrente, né, o preço que está sendo praticado, enfim. São muitas variáveis, mas isso sim realmente é um problema que, se não tiver uma boa comunicação e interação, por exemplo, do compras com o PCP, do compras com o comercial, a empresa vai seguir, sem dúvida, ter prejuízos por vender um produto abaixo do que deveria. Né? Então, sem dúvida, Certamente. esse é um ponto muito, muito importante, Lucas. Uma outra coisa que o Damião comentou e que é muito relevante é a confiabilidade da informação nos estoques. Né? Então, se você tem um estoque confiável, com determinação das informações de estoque mínimo, máximo, que te garante que aquilo que você vê lá no sistema, todo organizadinho, as quantidades, vai ser exatamente o que está lá no estoque. Porque eu tô aqui sou comprador e não existe, né, a condição de ter que ir lá no estoque contar estoque. Apesar de que a gente atende muitas pequenas empresas e essa é a realidade. É quase que como uma pequena padaria, uma pequena um açougue, né? Que é tudo muito pequeno, né? Apesar das transformações que ali podem acontecer, né? Eu vou fazer linguiça, vou fazer algum embutido lá ali na padaria, no açougue mesmo, ou então vou fazer um pão, vou fazer uma rosca. Então, numa linha de produção bem menorzinha, isso é uma condição de que eu posso ir lá no estoque e avaliar rapidamente. À medida que a empresa vai crescendo, se ela não consegue gerir esses estoques a ponto de não ter que ir fisicamente lá no estoque contar, né? E a gente pega muita empresa que já não é tão pequena assim, tendo essa dinâmica de fazer compras pelo olhômetro, né? Vai lá, confere, esse aqui tá precisando de comprar um pouquinho mais, um pouquinho a menos, mas é no feeling do comprador e não numa documentação, numa lista mesmo de itens que são necessários. Então isso também dificulta bastante o trabalho do comprador e impacta bastante na hora de programar e produzir. Então, sem dúvida, uma boa gestão de estoque ajuda bastante também nessa interação das duas áreas. Quando a gente tem duas outras situações, né? Quando o negócio não é o centro das atenções, né? Ou seja, aquilo que eu comentava lá no início, a área de compras quer ser é como se fosse uma empresa dentro da empresa, a área de produção é outra empresa dentro da empresa, a área de comercial, logística, enfim. As áreas não se conversam a ponto de não terem um objetivo comum. Então, qual é o objetivo comum da sua empresa?
Se todo mundo falar a mesma coisa, ok, então estamos caminhando para o mesmo rumo. Mas se os gestores das áreas, então se eu perguntar para o Júlio, se eu perguntar para o Júnior, perguntar para o Paulo, onde a Trelac quer estar ou o que a Trelac é, eu preciso que os três tenham assim uma conformidade na informação muito grande, porque aí eu sei que eles têm um foco comum, estão dentro do mesmo ônibus com o mesmo destino. Se for diferente disso, a gente vai ter um problema muito grande, que é administrar ego, né? Que é muito difícil você ter uma boa integração das áreas quando você tem que ficar administrando ego. É bem complicado. Júnior levantou a mão? Sim, Aline. Só para reforçar, né, esse assunto do comprometimento entre ambas as partes, né, com o objetivo principal, que é a produção, né, no nosso caso, ressaltar que o Júlio e compras, eu, o Paulo, na produção, graças a Deus a gente não tem esse problema de tá batendo no outro, porque assim, a gente leva um estoque muito bem controlado com o Júlio, né? Questão de embalagem, que é o nosso principal ali, insumos, né? A gente sabe, ele nos passa o prazo que o fornecedor tem para entregar e a gente consegue controlar dentro desse prazo, né? E sempre estamos em contato com o Júlio, passando o nosso estoque de hoje, como estamos, para que ele tenha o prazo para comprar, porque a gente sabe que compras que nem você disse, não é de uma hora para outra, não é do dia para a noite, né? Então, a gente tem esse entendimento, ele dá muito feedback para a gente, né? Então, Isso que é muito no importante. nosso caso aqui da nossa produção, é uma coisa muito controlada, sabe? É muito bom trabalhar. Que bom. Fico feliz de ver que existem, né, estruturas assim e elas não são a exceção, tá? Graças a Deus elas são a regra. A gente tem, lógico, clientes que precisam e que a gente interage e vai cuidar, né, ajustar, mas que grande parte das empresas também tem essa preocupação. Se não estão num nível bom, estão pelo menos buscando estar num nível melhor de interação, de processos bem adequados e de resultados. Isso para mim é o mais importante, né? O resto a gente conduz e consegue chegar no resultado. Certo? Isso aí. E por fim, quando a gente tem um problema, que aí é muito mais da área de produção e que afeta muito a área de compras, né? Quando o padrão de produto não é bem seguido. Então vamos pensar. Eu tenho lá uma ficha técnica, fizemos uma aula de ficha técnica, ela está. Nós estamos aí com um objetivo de alcançar alguns inscritos lá no YouTube, e aí eu já pus o desafio lá para o pessoal, que a gente bateu os 90, a gente está indo de 10 em 10, eu vou liberar a aula de ficha técnica. Mas falamos sobre essa importância da ficha técnica, e imaginem se, vamos pensar, o Damião vai fazer um sorvete de morango, vamos continuar no nosso sorvete de morango, tá, Damião? E aí, por alguma situação, ele falou assim, eu acho que esse sorvete está fraco, esse aroma veio meio fraco dessa vez. Eu vou colocar aqui um pouquinho a mais, porque ele não chegou lá na nota de iogurte que a gente tanto preza para o nosso produto. Entre ele fazer isso e a informação chegar para o comprador de que ele teve que utilizar mais aroma, porque aquele aroma veio mais fraco, pode existir um abismo. E aí ele esqueceu, não informou, não notificou, a empresa fornecedora de aromas também não foi notificada e vai mandar a próxima carga assim. Só que, tudo bem, eu entendi que o volume de estoque dele é até robusto para a quantidade que ele usa. Mas vamos pensar que fosse uma matéria-prima que ele compra sistematicamente a cada 15 ou 20 dias, que depende sim daquele volume, o estoque mínimo dele não é tão grande, e ele utilizou aí 10, 20% a mais. Né? Então isso pode causar lá na ponta um desabastecimento por uma falta de informação que aconteceu no dia a dia da indústria, é muito comum isso acontecer. Você precisar de um saborizante, o saborizante não vir, né, na nota ou na intensidade que ele precisa vir, e aí você precisar utilizar um pouco mais.
Às vezes você está trabalhando com tintas, como o Lucas está falando aqui, você precisar de usar um pouco mais de solvente. Enfim, cada indústria vai ter uma situação em que tem algum consumível que pode acontecer de o consumo ser maior. Por exemplo, um material de limpeza. Você teve uma limpeza um pouco mais incrustada, teve que gastar mais material de limpeza e aquilo não foi avisado, né? Ou não está bem monitorado a ponto de o comprador não ficar sabendo daquilo. Então, isso pode impactar e vai impactar muito no desabastecimento por essa falta de comunicação. Então, as intercorrências, né, os problemas, as situações acontecem no dia a dia lá da produção, mas se elas não chegarem até o comprador, ele vai ter dificuldade para entender que aquilo aconteceu. Ele pode até de um monitoramento para outro, ou de uma semana, ou de uma quinzena para outra, começar a observar que o consumo aumentou, né? Que não habitualmente ele teria aquela necessidade ali e acabou tendo. Mas se ele não tem esse controle em mãos, que a gente encontra algumas indústrias que ainda não tem, muito provavelmente você ficaria sem o ingrediente para fabricar, né? Ou sem o insumo para te ajudar a suportar a produção. Então, É verdade. Oi, Damião, pode falar. Eu estou dizendo, Aline, a gente aqui tem um controle sobre isso bem rigoroso. Quando você tira uma quantidade X, por exemplo, a gente usou lá 5 quilos de aroma, a gente informa automaticamente, saída de estoque, a gente já informa que é por compra já ficar na expectativa. Tem 5 quilos a menos, então a expectativa de compra era para o dia 20, aí já caiu para o dia 10, já caiu para o dia 15, entendeu? Aí já antecipa a compra, o compra já fica atento sabendo a isso, né? sabendo que o estoque tá defasado de 5 quilos a menos. Então, assim, ele já tem essa preocupação de estar checando e, ao mesmo tempo, alimentando o estoque novamente. É isso mesmo, tá corretíssimo, porque essa alimentação de informações, né, do consumo, que vai afetar lá na ponta o custo, de novo, né, como o Lucas colocou, essa informação do consumo para a baixa no estoque, para você realmente enxergar o que foi consumido, ela vai afetar diretamente as compras, né? E aí, se essa comunicação que seja via sistema, como você deu o exemplo aí, que beleza, perfeito, está funcionando da forma como tem que funcionar. Mas se a gente está numa empresa pequena, Aline, a minha empresa ainda não tem estabelecido aqui um processo de movimentação de estoque bem feito, como que eu resolvo isso hoje? Então, para resolver isso hoje, você definir uma forma de comunicação mais direta possível com as áreas, seja com a área de compras ou com o PCP. Se na sua empresa não tem o PCP, já conversa direto com o comprador. Entenda que qualquer mudança que você fizer na ficha técnica, um dos primeiros a saber tem que ser o comprador, porque isso vai afetar diretamente o que ele tem de estratégia de compra, né? Então, pensando nas duas situações, tanto numa situação como a que o Damião citou, que é a ideal, né, que a gente precisa buscar, mas pensando numa situação de hoje, né, se você tiver com esse problema hoje e não tem sistema para consultar, ou se você tem um sistema, mas o sistema não está confiável, né? Existem ainda alguns processos de melhoria que você precisa passar para o seu sistema ficar confiável. A primeira coisa a fazer é estabelecer uma comunicação bem direta para que esse tipo de erro seja minimizado até que você consiga ter uma boa gestão do estoque. Então, o caminho é chegar no que o Damião disse. Mas, para hoje, se você não tem essa condição toda de organização do estoque, de gestão do estoque, já garanta pelo menos a interação e a integração com o comprador, né, com a equipe de compras, ou com o departamento de compras, ou com o dono, que é o próprio comprador, que já vai salvar muitos problemas aí do seu dia a dia. Mas, primeiro, Aline, antes da gente confiar totalmente no sistema, a gente passou um ano analisando toda última sexta-feira do mês, a gente dava balanço. A gente dava balanço e informava o sistema, ó, tá batendo, não tá batendo, aí ia verificar onde foi que aconteceu o erro, quem deixou de informar, aí ia ter reunião, ia ter planejamento, onde foi que errou, o que aconteceu, por que foi que você deixou de informar. É crucial, você tem que informar, isso aqui é a necessidade da empresa. Então, assim,
A gente chegou onde a gente chegou hoje, mas teve um período que foi um pouco desgastante, assim, para todos, porque tinha uns que não concordavam, fazia que nem você disse, achava que não tinha necessidade de informar, até que foi eles tendo o consenso deles mesmo, e vamos informar e pronto. Aí o sistema hoje roda direitinho. Pra gente, graças a Deus, roda perfeitamente. Esse é um processo educacional, Damião, que ele não de um dia para o outro mesmo, não. Por isso que eu falei igual, né, citei essa dica, né, para quem quer começar agora a melhorar um pouco os seus problemas. Ele não é a solução, mas é pelo menos para apagar um pouco o incêndio, porque esse trabalho de credibilizar, né, o sistema, de confiar no sistema, não é o software, né? Não é a máquina e não é o software. É o que você informa para o software na condição que ele tem lá de operação. Então, não é eu comprei o software A ou B. A confiabilidade dele não é a máquina ou a ferramenta de operação, e sim o que você informa para ele. E aí sim, é um processo educacional que pode demorar muito tempo, vai de empresa para empresa, vai de cultura para cultura. O importante é não desistir, que é o que vocês fizeram e deu tudo certo, felizmente. Né? Pessoal, É verdade. Graças a Deus, deu tudo certo. mais alguma questão que vocês queiram colocar a respeito dessa integração do compras com produção? Não? Então eu vou já finalizar a nossa aula, né? Agradecer a cada um de vocês que estiveram por aqui. Convidar para que vocês estejam na próxima aula, que nós vamos falar sobre comercial, interação de produção versus comercial. Foi um tema sugerido na aula anterior, né? Que as meninas que estiveram aqui, a Tamires estava aqui, né, Tamires? A Tassiane, que não está aqui Tava sim, hoje. acho super polêmico e interessante, hein? Não, foi você que sugeriu, inclusive, né? A Foi Tassiane não sim. está aqui, mas ela concordou também. As meninas que estavam aqui, os meninos que estavam aqui concordaram. Então, próxima semana nós vamos ter uma boa conversa sobre a interação de produção versus comercial. E para vocês que estão aqui hoje, fica o convite para vocês voltarem nas próximas, né? A gente está aqui toda quarta-feira, 19h30, sempre debatendo um tema que seja relevante para a vida real na indústria, para que a gente consiga crescer em benchmark, né, de conhecimento de outras empresas, de outras realidades, de insights mesmo de como fazer melhor na nossa empresa, né, e crescer profissionalmente também, com certeza.